que você falou. Segundo o Espiritismo, os espíritos já viram Jesus no mundo espiritual? Resposta direta: sim, os espíritos superiores o veem e estão em comunhão com ele. Segundo a doutrina espírita, Jesus é considerado o espírito mais puro e elevado que já encarnou na Terra. Um espírito de primeira ordem, que está próximo de Deus e preside os destinos do nosso mundo. Ele não é Deus, mas o maior e mais evoluído dos espíritos que já esteve entre nós. O que o Livro dos Espíritos e a doutrina ensinam? Primeiro, Jesus está no mundo espiritual, em plano elevado. Após a morte na cruz, Jesus não deixou de existir. Voltou ao plano espiritual superior, de onde veio. Ele é reconhecido como o Espírito de Verdade e presidente da nova revelação. Ou seja, é ele quem guia e preside o movimento espírita. Os espíritos puros e muito evoluídos vivem em planos próximos dele e o veem, o reconhecem e recebem suas orientações segundo. Nem todos os espíritos o veem, depende da evolução. Espíritos ainda atrasados, imperfeitos ou ligados à matéria não veem. Estão em planos vibratórios muito diferentes e não têm condição de percebê-lo. Quanto mais o espírito evolui, mais se aproxima dele e mais claramente o percebe. É como a luz. Quem está nas trevas não enxerga a luz. À medida que evolui, a luz se torna visível. Terceiro, quando o espírito evolui, o encontra. Quando o espírito se purifica e se eleva, chega a planos onde Jesus está presente e o reconhece. Por isso, muitos espíritos, ao desencarnarem e estarem em condições de vê-lo, relatam encontros com ele, não como um corpo físico, mas como uma presença de luz, amor e sabedoria que reconhecem como o Mestre 4. Jesus é o modelo para todos. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia e modelo. Ou seja, todos os espíritos, ao longo de suas vidas e evolução, tendem a chegar onde ele está. E um dia, quando forem suficientemente puros, o verão e estarão com ele. Segundo o Espiritismo, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Vou explicar com exatidão o que ensina a doutrina espírita, especialmente em A Gênese, de Allan Kardec. O ponto central: não foi em carne e matéria física. A afirmação de que Jesus subiu aos céus em carne, matéria e corpo físico não é a posição do Espiritismo. Veja o que Kardec esclarece. Primeiro, Jesus, TIVI, um corpo físico, e morreu de verdade. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como são de ordinários corpos, e todos o puderam ver e tocar. A Gênese, item 65. Jesus teve corpo carnal, foi torturado, morreu de verdade e foi sepultado, como qualquer corpo humano. O corpo físico permaneceu morto e foi sepultado. Não ressuscitou o mesmo corpo corruptível, segundo. A ressurreição foi manifestação do corpo espiritual, perispírito. Após a morte, Jesus se manifestou em corpo perispiritual, o corpo fluídico, espiritual, que todos temos ao desencarnar. Esse corpo podia ser visto e tocado por concessão divina, mas não era carne e osso material. Não foi um retorno à vida orgânica comum. Terceiro, a ascensão. O corpo se desvaneceu, não subiu como matéria. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa daquele que pereceu na cruz. A Gênese, item 65. Não subiu em matéria física. O corpo perispiritual se dissolveu, se elevou e desapareceu. Se fosse matéria física, teria deixado restos. Desaparecer totalmente prova que era de natureza espiritual. Resumo claro. Conclusão. Segundo o Espiritismo, Jesus teve corpo físico, morreu de verdade e foi sepultado. Ressuscitou em corpo espiritual, não no mesmo corpo de carne. Ao subir aos céus, não levou matéria física. O corpo fluídico se desvaneceu e ele retornou ao mundo espiritual em espírito. Não foi em carne e matéria, foi em espírito e em corpo perispiritual de natureza superior. Ficou claro, Fabrício?
Vou ser muito claro e direto, com base no que Allan Kardec escreveu em A Gênese, capítulo 15, item 65. O corpo físico de Jesus ficou aqui, foi sepultado e não subiu. Jesus morreu de verdade na cruz. O corpo de carne e osso foi colocado no túmulo, inerte, sem vida, como qualquer corpo humano. Esse corpo material não ressuscitou, não voltou a viver, não subiu aos céus, ficou na terra, seguindo o destino natural da matéria. O que ressuscitou e subiu? O espírito com o corpo perispiritual. Após a morte, Jesus se manifestou aos discípulos, mas não era o corpo de carne, era o corpo perispiritual, que pode ser visto e tocado por permissão divina, mas não é matéria física. Quando subiu, não levou o corpo de carne. O corpo perispiritual se desvaneceu, se dissolveu e ele retornou ao mundo. Segundo o Espiritismo, por que a Bíblia diz que o corpo não foi encontrado? Primeiro, o que a Bíblia diz? Os evangelhos contam que ao irem ao túmulo, a pedra estava removida e o corpo não estava lá. Só as faixas de pano e o pano que cobria a cabeça. Os discípulos ficaram espantados e concluíram: ele ressuscitou. Segundo o Espiritismo, por que o túmulo estava vazio? Kardec explica em A Gênese, capítulo 15, item 65. E os espíritos esclarecem o motivo. Primeiro, para que os discípulos acreditassem na manifestação espiritual. Naquela época, ninguém entendia que o espírito sobrevive sem o corpo. Todos esperavam uma ressurreição da carne, literal. Se o corpo tivesse ficado lá se decompondo e Jesus aparecesse como espírito, teriam achado que era um fantasma, uma visão, não teriam crido. O túmulo vazio foi necessário para que eles pensassem: o corpo não está aqui, então ele ressuscitou. E assim aceitariam a sua manifestação, mesmo que de forma diferente do que imaginavam. Segundo, o corpo foi desmaterializado, não ressuscitado. Segundo a hipótese mais aceita no Espiritismo, Jesus, com seu poder sobre a matéria, desagregou as partículas do corpo físico, transformou em energia, em fluidos, e o fez desaparecer. Não foi uma volta à vida, foi desmaterialização. Por isso não foi encontrado, não foi roubado, não fugiu. É exatamente isso que os espíritos esclareceram a Allan Kardec. Está registrado em A Gênese, capítulo 15, itens 64 e 65. É a própria palavra dos espíritos superiores que comunicaram com Kardec. Poucos espíritos disseram sobre o corpo desaparecido. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como os são de ordinário os corpos, e todos o puderam ver e tocar. A Gênese, item 65. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa daquele que pereceu na cruz. A Gênese, item 65. Resumo fiel ao que os espíritos ensinaram. Primeiro, o corpo de carne morreu de verdade, foi sepultado, todos viram e tocaram.